A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejam na comunhão com o Pai, comunhão com o Espírito, comunhão que nos faz participantes do amor, participantes da alegria, participantes da santidade que há em Cristo Jesus. Na primeira carta aos Romanos, nós temos o seguinte ensinamento da doutrina dos apóstolos. Capítulo 1, versículo 2. O qual foi por Deus, outrora, prometido por intermédio de seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes santos, para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Percebemos que Jesus é, com poder, Filho de Deus, segundo o Espírito de santidade. E temos duas indicações a respeito do nosso chamado pela fé. Primeiro, somos chamados para sermos de Jesus Cristo. E segundo, somos chamados para sermos santos. O Espírito de santidade é, segundo o poder da ressurreição. No versículo 4 diz que ele foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos. Esta é a santidade que brota da vida e ressurreição, pois Deus é santo, e o Pai Celeste, ao qual nós oramos, também é santo. E nós devemos ser santos para percebê-lo, pois santidade é a natureza de Deus. Lembramos que o Espírito que está atuando agora na era da igreja, o único nome que acompanha este Espírito é Santo. Poucos atentam para o fato deste nome. Santo significa separado de tudo que é comum, de tudo que é terreno, de tudo que é natural, de tudo que é humano, de tudo que é, segundo os homens, a carne e o sangue. Portanto, nós precisamos perceber a finalidade do chamamento para sermos de Jesus Cristo. E se somos de Jesus Cristo, nós vamos, pelo Espírito de santidade que opera por meio dele, sermos santos também. Vejamos que na carta aos Hebreus, nós também temos no capítulo 12, está escrito assim, versículo 14. Segui a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santidade é o brilhar do Deus Santo no nosso coração. Recordamos que no Sermão do Monte, Jesus disse que os puros de coração verão a Deus. Então os santos são puros. É puros de coração. Então a santidade reflete o nosso caráter. Pois o nosso coração é a nossa mente, vontade e emoção, e é o que nós somos em nossa alma. E em nossa alma nós temos as características do ser que somos como pessoas. E a santidade está relacionada à formação de um caráter provado e aprovado por Deus. O que é, então, ser santo? Nós temos também no livro de Êxodo a revelação a respeito da santidade. E cada um de nós que fomos feitos sacerdotes por meio de Jesus Cristo, pois fomos chamados para sermos dele e chamados para ser santos, nós temos na figura do sacerdote também uma revelação a respeito da santidade.
Livro de Êxodo, capítulo 28, versículo 36. Diz assim: Farás também uma lâmina de ouro puro, e nela gravará a maneira de gravuras de sinetes, santidade ao Senhor. Atalás com um cordão de estofo azul, de maneira que esteja na mitra. Bem na frente da mitra estará. O que é a mitra sacerdotal? É uma touca ou é um turbante que era colocado sobre a cabeça do sacerdote. E à frente da mitra, bem sobre a testa, estava escrito Santidade ao Senhor. Portanto, a nossa santidade, ela deve ser total, deve ser como Cristo, deve ser como o próprio Pai que temos, que é santo. A testa segundo as Escrituras, é a revelação espiritual, aquilo que revela de quem nós somos e o que somos. Lemos em Romanos que nós somos chamados para sermos de Jesus Cristo e chamados para ser santo. Ser de Jesus Cristo significa de quem nós somos. E sermos santos significa a natureza que temos. Então, por sermos de Deus, nós somos santificados. E o Espírito de Santidade, o Espírito de Ressurreição, o Espírito Santo, ele nos santifica. Cada dia mais na nossa vida cristã, nós somos separados do pecado do mundo e da corrupção que há no mundo. E a natureza do diabo, ela vai ficando cada vez mais distante de nós. Quanto mais santo nós somos, mais nós temos a natureza divina. Veja que o sacerdote trazia escrito, e era escrito numa lâmina de ouro. Ouro é natureza divina. E estava gravado esta palavra, santidade ao Senhor. Por que devemos ser santos? Essa palavra ficou esquecida nas igrejas hoje. Todos cantam, todos oram, e todos compõem hinos, e louvam ao Senhor. Mas quem medita a respeito da santidade? Onde estão os santos de Deus? A nossa testa simboliza aquilo que nós trazemos à frente no nosso comportamento e que as pessoas veem. Ela não pode ficar oculta. Sempre que alguém nos vê, vê o que está sobre a nossa testa. Portanto, o turbante é aquilo de Deus que nos veio por meio de Jesus Cristo para nos fazer sacerdotes. E nele nós somos separados. Separados de todo o pensamento natural e humano, para termos a mente de Cristo. Em Coríntios diz que o homem espiritual é aquele que ajusta sua mente à mente de Cristo. E quando as pessoas nos contatarem, elas não terão coragem de nos oferecer suborno, por exemplo, pois estará na nossa testa que nós não aceitamos suborno. E muitos não terão coragem de mentir para nós, pois estará escrito na nossa testa que nós não concordamos com a mentira. Nossa expressão é o que somos. E é isto que Deus deseja. É que nós sejamos como Ele. Ser conformados à imagem de Cristo. Por isto, no livro de Pedro, na primeira epístola, no capítulo 1, está escrito assim no versículo 13 a seguir. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente em vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Esse deve ser o nosso comportamento. Devemos perceber o que estamos pensando. Perceber a natureza da nossa mente. Assim, nós seremos conformados a Cristo. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo?
nós, pela nova e eterna aliança, por meio de Jesus Cristo, nós o recebemos para andarmos com Ele. E quanto mais nós andarmos com Ele, mais parecido nós seremos com Ele, porque ajustaremos a nossa mente à mente dele. E nele, nós seremos santos. Isto pode ser traduzido, ser santo, como honesto, verdadeiro, de uma única palavra, isto é, sim, sim e não, não. Quando disser sim, significa sim. Quando disser não, significa não. Nós devemos ser transparentes. E devemos guardar a palavra do Senhor no nosso coração, para que pelo Espírito Santo nós tenhamos um procedimento justo. Isto é, um falar justo, decisões justas. Assim, aprenderemos a ser pacientes, amorosos, misericordiosos uns com os outros. Pois quanto mais santo formos, mais nós enxergamos o que é ser pecador. Mais nós enxergamos o que é o pecado. Mais nós sabemos quão grave é pecar. E as consequências terríveis na nossa alma do pecado. Terríveis da desobediência. Por isso Pedro diz que nós, como filhos da obediência, santidade vem por obediência, chamados para sermos de Jesus Cristo. Então, não somos de algo que os homens denominam, não somos de algo que os homens pensam, somos de alguém que nos transforma em obedientes a Deus. E Deus se torna tão real que Ele se torna um conosco. E a nossa pessoa se torna divina, pois que somos filhos de Deus. É a mesma natureza de Cristo. Jesus Cristo é santo e o Espírito Santo está operando para nos santificar. Não pense em santidade como algo impossível. Não. Ela é o propósito de Deus para cada um de nós. Todos os que creem deveriam carregar somente esse adjetivo, santos. Para quê? Para que pudéssemos ter comunhão e sermos um pelo Espírito, o único Espírito, que é chamado Santo. Portanto, vamos trazer sobre a nossa testa santidade ao Senhor. Não nos amoldando as paixões que antes havia na nossa ignorância. A ignorância são as trevas, os pensamentos do nosso coração, as imaginações da nossa mente e todos os pensamentos provocados pelo pecado, pela desobediência, pela dúvida das coisas de Deus. Portanto, ande por fé, tenha coragem e o Espírito de Santidade, o Espírito Santo, aquele que nos traz toda a realidade da obra de Cristo, morte e ressurreição, ascensão, para que andemos em pensamentos altos, em pensamentos com asas de águia, para que estejamos fora do alcance do pensamento da serpente, da nossa carne e sangue, e sejamos espirituais e não carnais. Então, nós teremos um caráter provado, seremos verdadeiros, seremos sinceros, e cada um de nós aprenderemos que Deus veio nos santificar em Cristo. Duas coisas: chamados para ser de Jesus, chamados para ser santos. O mundo ri do que é santo. O mundo ri do que é honesto. O mundo ri do que é verdadeiro. Mas nós sabemos quem é o pai da mentira. Nós sabemos quem é o pai dos escarnecedores. Seja sincero, seja honesto. Se pecamos, confessamos a Deus. E o sangue de Jesus, o Espírito de santidade, nos purificará de todo erro, de todo pensamento errado, para que sejamos feitos à imagem e semelhança de Deus. Louvado seja Jesus, que nos doou a vida, e tudo que há no Espírito
para nos fazer participantes da natureza divina. É santo o Pai. É a Ele que oramos e dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado. Não adianta eu ficar repetindo isto se não for santo. Eu santifico o nome do Pai. E Pedro disse isto. Durante o tempo da vossa peregrinação, se invocais como Pai, se ora o Pai Nosso, tem que ser santo, senão está repetindo maquinalmente algo que aprendeu. Vamos orar ao Pai e recordarmos, Ele é santo, e sejamos santos como Ele é santo, pelo Espírito de Jesus Cristo. Tudo é possível que crê. Amém.